E quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, versículo 2, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas quem batizava? Os seus discípulos. Aí o versículo 3, Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era quase a hora sexta. Versículo 7. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, essa mulher, ela ficou surpresa, porque um judeu, Jesus era judeu, primeiro começa a conversar com ela. Samaritanos, irmãos, judeus, melhor dizendo, abominavam os samaritanos. Religiosos, no geral, são preconceituosos. Pode ver, a minha igreja é melhor, o meu pastor é melhor. Eu não me misturo com você de outra igreja. Saiu da minha igreja, não fala mais com ele. Por quê? Porque eles são preconceituosos. É essa herança da religião. E eles eram assim naquela época. E os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Para eles, samaritano era um povo abominável. E Jesus vem e quebra no meio esse preconceito religioso e de raça. Jesus vem e conversa com uma mulher, e essa mulher o quê? Samaritana. É como você encontrar alguém que os crentes abominam, só porque é ateu, né? Até fala, sangue de Jesus tem poder, não é assim? Vê alguém vestido de traje de outra religião, está amarrado em nome de Jesus. E você, como um cristão verdadeiro, que segue o evangelho, chegar e cumprimentar a pessoa sem nenhum receio. Pelo contrário, demonstrar mais amor ainda. Meu amigo, meu irmão, não tem problema algum chamar aquela pessoa. O religioso de longe vai olhar e falar assim, olha ele ali falando com aquele ateu, com aquela pessoa de outra religião. É aí que nós temos que mostrar como Jesus era. Então Jesus vem e quebra esse preconceito, porque ele vem e conversa com uma mulher samaritana. Ela ficou surpresa, porque ela mesmo disse, como pode? Ela sempre foi desprezada pelos judeus, ela sempre foi desprezada pelos religiosos, e ela diz, como pode um judeu conversar com uma mulher samaritana? Mas Jesus era diferente, amém, irmãos? Aí o versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha só, versículo 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? Versículo 12, agora que está a nossa mensagem, és tu maior do que Jacó? Então veja que samaritano era um povo que cria em Deus, eles eram também religiosos, samaritanos, só que eles tinham uma outra visão dentro da religião. Então ela falou assim, és tu maior do que Jacó, nosso pai? Olha só, versículo 11, 12, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, em outras palavras, nosso pai na fé, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Agora, onde está a mensagem? Versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede,
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui está a nossa mensagem, irmãos. Quando Jesus disse para aquela mulher, disse assim, volte para o versículo 13, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Então Jesus não estava falando só da água mesmo natural, a água H2O. Jesus não estava falando só da água, que também a gente bebe água, né? Quando está com muita sede, depois a sede volta. Mas aqui tem um significado maior, irmãos. Jesus estava falando também da água que a religião dá. Por quê? Porque no versículo anterior, quem que ela citou? Jacó. Ela não citou Jacó, então ela era uma mulher religiosa. Então ela comparou Jesus, ela disse assim, mas tu és maior que o nosso pai Jacó? Quer dizer, Jacó é maior para nós. Abraão, Isaac, Jacó. Então ela era uma mulher religiosa. Então ela estava ali colocando a religião dela ali diante, confrontando com Jesus. És tu maior do que a nossa religião, nosso pai Jacó? Aí Jesus vem com essa resposta. Quem beber desta água que você está falando aí, não só água H2O, água normal, mas quem beber desta água, ou seja, dessa religião, o que ele disse? Tornará a ter sede. E é assim que acontece, irmãos. Tudo que a religião, o sistema religioso faz, parece que sacia na hora só, mas é ilusório. Depois volta o quê? A sede de novo. Por quê? Porque a gente nunca bebeu da água verdadeira. Qual que é a água verdadeira? É o que ele disse no versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus está falando, eu lhe der. O que ele disse? Nunca terá sede. Que água é essa? O Evangelho. Quando nós bebemos da água do Espírito do Evangelho, acabou essa sede. Irmãos, eu tenho 32 anos nessa caminhada de fé, mas por muito tempo eu fui religioso, que eu bebia da água da religião, e todo dia eu tenho sede de Deus, eu preciso de Deus, nunca era saciado. Havia uma ansiedade religiosa em mim, como talvez já esteve em você. Não, porque eu preciso jejuar mais, eu preciso ir mais para a igreja, eu preciso me consagrar mais, sempre aquela ansiedade. Por quê? Porque havia uma sede, a sede de Deus, a sede do insaciável, que a gente não sabia que era o Evangelho, mas nos ensinaram uma religião. Aí a gente entrava nos vícios da religião. Não, porque eu tenho que fazer tal campanha. Aí a gente fazia aquela campanha, terminava a campanha, agora pronto, estou abençoado, agora estou sossegado. Ficava sossegado? Não, eu preciso fazer outra campanha. Termina uma campanha, tem que fazer outra. E fica assim a vida inteira. 10 anos, 20, 30, tem pessoas que estão 50 anos dentro de uma igreja evangélica, fazendo campanha e nunca está satisfeito. Por quê? Porque essa água tornará a ter sede novamente. É isso que Jesus está falando. Quem bebe da água da religião, volta a ter sede. A gente vê isso nas orações dos religiosos. Não, porque eu tenho sede de Deus, por favor, pelo amor de Deus, derrama o teu Espírito. O que nós aprendemos no Evangelho? Que Ele já habita em mim. Então eu não tenho mais esse desespero. Eu não tenho mais esse desespero, espero e creio que você não tem mais. Não tem mais. Por quê? Porque eu não acredito que eu preciso buscar o Espírito Santo todo dia. Por quê? Porque Ele já habita em mim. Ele habita em nós. Foi isso que Jesus disse. Jesus não falou que tinha que buscar todo dia. Jesus não falou que a gente ia ter sede todo dia, pelo contrário. Aquele que beber da água que eu lhe der, e ele falava do Espírito Santo, que provém da pregação do Evangelho. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Uma vez eu bebi da água, eu não tenho mais essa sede. Por quê? Porque eu sei que ela já jorra dentro de mim. Ela já está dentro de mim. Então, aí eu vou jorrar para as pessoas que não têm ainda esse conhecimento e que estão com sede. Porque tem muita gente por aí com sede.
com sede de Deus, com sede do Evangelho, eles não sabem disso. Aí a gente passa a ter essa fonte dentro de nós e ela passa a jorrar. Irmãos, os religiosos ficam incomodados com a gente, por quê? Porque a gente não tem mais esse desespero. Não, porque eu preciso, vou ficar acordado a noite inteira fazendo um jejum numa vigília. Quem recebeu o Espírito Santo não tem necessidade disso. Até porque a noite foi feita para dormir. Tem muitos religiosos que estão aí doentes, por quê? Não, porque eu tenho que me consagrar, eu tenho que fazer vigília. Estão tudo doente. Jesus não mandou eu fazer isso. Deus deu a sabedoria. A máquina aqui tem que seguir a regra direitinho, a máquina aqui do corpo, senão fica doente. E eu já fui muito religioso de jejuar 24 horas por dia, achando que agradava a Deus, e eu estava só me prejudicando e desagradando a Deus. Quantas pessoas estão doentes por causa da sua religiosidade? Quantas pessoas que estão prejudicando a si mesmo por causa da sua religiosidade? Então, irmãos, essa água aqui que Jesus está falando, nós bebemos. Eu não sinto mais essa sede, eu não sinto mais essa necessidade. Por quê? Porque ela já jorra dentro de mim, ela já flui dentro de mim. Espero que isso aconteça com você. Numa outra ocasião, aqui mesmo no Evangelho de João, lá no capítulo 7, não precisa abrir tua Bíblia não, Jesus estando numa festa, de repente ele levanta e fala: quem quiser vir a mim, ou melhor, quem tem sede, que venha a mim, falando para os religiosos, que era uma festa religiosa, quem tem sede, que venha a mim, e beba de graça da água da vida. E essa água passa a jorrar, fluirão, ele diz, como rios de água viva, porque aqui está a diferença entre o Evangelho e a religião. A religião, os religiosos nunca são saciados, sempre com sede, porque bebe dessa água que Jesus disse que tornará a ter sede. Então nunca acaba. Pode ver que as práticas religiosas nunca acabam. Tem uma campanha lá, um objeto sagrado que a pessoa pega, agora estou abençoado, aí depois precisa fazer outra, por quê? Para ser abençoado de novo. Ou eu já estou abençoado ou eu não estou. Ou eu creio que eu já fui abençoado, ou eu creio que eu não fui. Como é que eu posso falar um dia, eu sou uma bênção, no outro dia, não, eu preciso fazer tal campanha para Deus me abençoar. Não posso cochear entre dois pensamentos. Jesus disse sim, sim, não, não. Então eu creio naquilo que já está feito. Na cruz, Jesus disse, está consumado, ou seja, a obra foi feita, está tudo feito. Ou eu creio, assumo e vivo em paz, tranquilo, sabendo que agora Ele fez a obra na minha vida, na nossa vida, e que o Espírito Santo habita em nós, e que nós bebemos dessa água, por isso não temos mais sede, como Ele disse, ou nós cremos do outro jeito, que todo dia eu tenho que buscar o Espírito Santo, que todo dia eu tenho que fazer uma campanha, que todo dia eu tenho que fazer isso, que todo dia eu tenho que orar desesperadamente, Deus, vem Espírito Santo, como se Ele já não morasse aqui. Então, cabe cada um escolher. Quem está nos assistindo, a gente grava essa mensagem, tem muita gente que está nos assistindo, que está vivendo na religião e está bebendo da água que volta a ter sede. E nós estamos aqui apresentando a água que Jesus disse, que quem beber dessa água, que água que é? Evangelho. Jesus disse, nunca terá sede. Amém? É o que Ele disse aqui, vamos terminar de ler, para a gente finalizar a mensagem. Então, ainda no capítulo 4, versículo aqui 13. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele o quê? Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quer dizer, se a fonte está aqui, quem tem a fonte dentro de você? Então, não tem sede mais, porque se a fonte está dentro de mim, acabou a sede. Quem tem sede é quem não tem o quê? A fonte. E nós temos, eu tenho. Irmãos, aquilo que eu falei para vocês, eu nunca dormi tanto em paz como hoje, como agora.
Eu nunca tive tanta paz como agora. Por quê? Porque acabou aquela ansiedade religiosa, porque eu tenho que fazer, porque será que Deus está se agradando de mim? Porque eu tenho que buscar. Irmãos, agora eu assumi o que já foi feito. Eu vivo em paz. Espero que isso esteja acontecendo com você. Espero que você não venha, que não aconteça isso, que você venha aqui, recebe dessa água, tem oportunidade de beber dessa água, mas depois bebe da água da religião. Porque eu preciso fazer um jejum para Deus me abençoar. Jesus nunca disse isso. Porque eu preciso fazer um sacrifício para ver se Deus me abençoa. Jesus nunca ensinou isso. O único sacrifício perfeito foi o de Cristo na cruz. Acabou o sacrifício, acabou o altar, como aprendemos já. Então não adianta nós estarmos aqui, você está aqui ouvindo isso, mas ainda está na religião, bebendo da água da religião. Preciso fazer uma campanha, eu vou fazer Claro que todo mundo aqui é livre. Você é livre. Nós vivemos hoje a liberdade em Cristo. Mas, por exemplo, você vem aqui, você ouve, você recebe a pregação do Evangelho, você fala assim: não vou falar para ninguém, mas eu vou fazer uma campanha lá na igreja tal, lá no lugar tal, porque eu estou precisando dessa campanha para ver se Deus abençoa a minha vida. Aí você está molhando um pouquinho o dedo na água do Evangelho, mas está indo beber na água da religião. Aí tem que escolher, ou o Evangelho ou a religião. Quando Jesus falou isso, essa mulher começou a entender, irmãos, ela queria, eu quero dessa água. Quando ela entendeu, que ela viu que Jesus era o Messias, porque a primeira vez que ele se revelou a alguém como Messias foi para essa mulher. Você sabe da história, ela foi lá na cidade dela, evangelizou todo mundo: venham todos conhecer um homem que disse toda a minha vida, e ele é o Cristo. Ela trouxe toda a família e toda a cidade para conhecer Jesus, porque ela passou a jorrar dessa água. Amém? Beba desta água, irmãos. Viva o Evangelho, não viva mais a religião. Amém? Por isso é que aqui nós não sentimos necessidade alguma, eu não sinto necessidade alguma de fazer campanha, de ter um ritual sagrado, de dar um objeto para você acreditar: agora Deus vai me abençoar porque eu peguei essa rosa, porque eu peguei essa toalhinha, porque eu peguei, agora Deus vai me curar. Não. A cura já está dentro de você. O que você precisa já está dentro de você. Amém? É só orar, é só assumir, é só crer. Mas eu já logo aviso as pessoas, porque senão a pessoa chega aqui, né, com uma expectativa, com aquela mente religiosa: mas peraí, mas não tem isso aqui, não tem aquilo? Não tem. Se alguém perguntar, já fala logo. Como eu sempre falei desde o início, o nosso ministério começou assim: é o Evangelho. É aquilo que Jesus ensinou. Se Jesus mandou fazer, nós fazemos. Se Jesus não ensinou, não mandou fazer, estamos fora. Mas Abraão, mas Jacó, como ela falou, mas o Elias. Isso é outra história, foi outra época, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. O nosso compromisso é da cruz para cá. Cadê a cruz? Aqui, ó. É da cruz para cá.